Em nome de Jesus. Você é grato a Deus, querido? Você é grato mesmo? Sabe, antes de nós começarmos, quando eu estava vindo para cá, no carro, o Espírito Santo falou comigo para falar com alguém que estava sentindo algum incômodo no ouvido. Quem é você? Deixa eu orar com você. Você? Carol, você pode pôr a mão nela aí, por favor? Pai, em nome de Jesus, você pode estender as suas mãos para ela? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque você já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pela autoridade que há no nome de Jesus, nós expulsamos e nós cancelamos toda a dor. Vai embora agora, em nome de Jesus. Dor, você não pode ficar, e você vai embora agora pela autoridade que há no nome de Jesus, e em nome de Jesus. Deus é bom, amém, queridos? Ele é bom, não é? Tem mais alguém além dela? Só ela, né? Graças a Deus. Você pode sentar então, muito obrigado, gente. Põe ali para mim, por favor, Barbita. Ô, glória, eu estou muito animado, amém, queridos? Para quem eu não falei ainda esse ano, um feliz ano novo, né? Creio que nós teremos um 2019 aí abençoado, poderoso. E se eu não te cumprimentei, esses são os meus votos para você, amém, queridos? Eu sei que você vai viver junto comigo um ano abençoado. Essa música eu pedi para eles cantarem porque já faz um bom tempo que eu tenho ouvido ela e algumas outras que falam a respeito disso. E Deus tem mexido muito comigo sobre esse tema. O véu que separava já não separa mais. E essa semana eu resolvi mergulhar nisso e estudar um pouco a respeito disso. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, amém? Para que a gente entenda um pouco mais qual é a nossa situação. E eu estava estudando hoje pela manhã também. E, rapaz, quanta coisa tem para a gente falar sobre esse tema. Eu creio que a gente precisaria de alguma sequência de ministrações. Depois eu vou falar com o pastor, vamos ver se a gente faz. Mas hoje eu vou tentar juntar tudo para que você seja abençoado, assim como eu estou sendo, estudando esse tema. Amém, queridos? Diga assim, o véu que separava já não separa mais. Você crê nisso? Mas sabe, queridos, muitas vezes a gente fala isso e a gente não entende. O que é esse véu? O que separava e não separa mais? O que significa? A gente canta porque a gente conhece a música, a gente fala, mas quando a gente tem um entendimento mais profundo do que é que isso significa, você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Amém? Então, para nós iniciarmos, vá lá em 2 Coríntios 13. 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13. 2 Coríntios 13, 13. Diga assim, Deus é bom. Fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão, diga comunhão, do Espírito Santo seja com todos vós. Vou ler novamente. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, diga todos, todos, mais uma vez todos vós. Se fala sobre todos, está falando sobre mim e sobre cada um de vocês também. Amém? A gente vê que a comunhão seja com todos, ou seja, todos nós fomos chamados para a comunhão. E ele fala aqui a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus, ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Você crê nisso? Você tem tido comunhão com Ele? Amém, queridos? A comunhão seja com todos. Não precisa nem abrir, só anote, eu vou ler um pouco rápido por causa do tempo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 9, fala assim, fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão, mais uma vez está falando a respeito de comunhão, 1 Coríntios 1, 9. E lá em 1 João, no capítulo 1, a partir do verso 1, só anote, 1 João 1, no verso 1 fala assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa.
No verso 3 eu vou ler novamente. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, se nós pegarmos simplesmente versículos que falam a respeito de comunhão, pode ter certeza que vão ter vários outros, mas eu vou parar nesses 3 para que a gente já entenda que nós fomos chamados para comunhão. Deus, Ele deseja que a gente tenha comunhão com Ele. Amém? Não apenas Ele deseja, mas nos chamou para isso. Essas passagens, elas falam sempre, foste chamados à comunhão. Amém? Muitas vezes a gente fica assim, eu preciso cumprir o meu chamado, eu quero cumprir o seu chamado. Um dos seus chamados é ter comunhão com Ele. Amém? Então, se você quer cumprir o seu chamado com excelência, cumpra esse também. Ter comunhão com o Pai. E nós entendemos que nós somos chamados à comunhão, lendo essas passagens, e eu vou falar rapidamente porque essa é uma situação que já passou. Lá atrás, na Velha Aliança, os homens foram desligados dessa comunhão direta com o Pai. Por quê? Porque houve o pecado lá no princípio. Amém? Você conhece a história? Conhece, né? Deus criou lá o homem e a mulher e eles pecaram, desobedeceram a Deus e a comunhão foi desligada, vamos dizer assim. Essa comunhão direta com o Pai. A partir daquele momento, os homens, para que eles tivessem os seus momentos com Deus, eles precisavam fazer alguns sacrifícios, amém? Entregavam animais mortos, faziam outro tipo de coisa, e eles tinham um momento ali com Deus. Mas não era uma comunhão direta como Deus criou, como Deus desejava que fosse. Era algum momento, eles iam lá, faziam a sua oferta, tinham um momento ali com Deus, faziam algo com Deus, e depois aquilo acabava. Novamente estava separado de Deus. Amém? Mas Deus, Ele viu aquela situação, e Ele não aceitou aquela situação. E para isso Ele enviou quem? Enviou Jesus. Por que é que Ele enviou Jesus? Porque Ele não aceitava que não houvesse essa comunhão direta com Ele, essa conexão direta com Ele. Amém? E se Deus não aceita que não haja essa comunhão, a gente precisa pensar da mesma forma. Eu não aceito não ter essa comunhão com o Pai. Amém, queridos? Você não pode viver uma vida em que você, de vez em quando eu vou lá, falo com Deus, oro, falo alguma coisa, tem um momento, mas é raro. Isso não pode acontecer, isso é diário. Amém? Isso é um relacionamento que diariamente a gente precisa estreitar a intimidade com Ele. Amém? Mas vamos lá, vamos direto para a parte do véu agora, porque eu estou animado demais com isso. Não quero mais esperar. Vai lá em Lucas 23. Lucas 23, no verso 44. Lucas 23, no verso 44. Ele está falando a respeito do momento em que Jesus estava lá na cruz. Você lembra de tantas coisas que aconteceram. Jesus apanhou, Jesus foi xingado, Jesus passou por tantas situações, até o momento em que ele chegou lá na cruz e continuou sendo humilhado. Estava passando por várias situações. E nesse momento que nós vamos ler aqui, ele já tinha até o rapaz que estava ao lado dele, aquele bandido que estava ao lado dele, reconheceu que ele era Jesus verdadeiramente. Amém? E Jesus falou algo para ele que foi muito impactante. Aquele homem, no momento em que ele reconheceu Jesus, ali aquele bandido, ele falou assim, não, esse homem não merecia estar passando por isso. Eu mereço. E ele falou até para o outro que estava também na cruz, você também merece. Mas ele, Jesus, ele não merecia estar aqui. Ele simplesmente reconheceu quem Jesus era, e Jesus falou para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Aquele ladrão, aquele bandido, ele falou, Jesus, não se esqueça de mim quando vier o teu reino. E Jesus falou, não se preocupe, ainda hoje você vai estar comigo. E eu estou pulando até um pouco para o final, mas isso é algo que a gente tem hoje. Nós estamos com Ele. Amém? Como? Reconhecendo quem Ele é. Reconhecendo o que Ele fez. A partir desse momento, nós estamos com Ele. E quando Jesus falou, ainda hoje você estará comigo, Ele estava falando, você me reconheceu, então ainda hoje você vai estar conectado diretamente comigo. Amém? Veja que não existe um passo a passo no sentido de você ter que fazer algumas coisas. Olha, pague tal valor para que você esteja comigo, faça tal coisa novamente para que você esteja comigo. Não, o simples fato de você reconhecer quem Jesus é, automaticamente te coloca com Ele. Amém? E aqui em Lucas 23, no verso 44, depois que tudo isso aconteceu,
Fala assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Diga assim, o véu do santuário. Veja o que aconteceu. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Veja como a Bíblia deixa claro que aqui o véu foi rasgado. Amém? Lembra da música? O véu que separava foi rasgado. Agora vá lá, em Mateus 27. Não se preocupe que vamos ler algumas coisas e depois a gente vai falar a respeito. Mateus 27, no verso 50. Mateus 27, no verso 50. Deus é bom. Mateus 27, no verso 50. Vai falar sobre a mesma situação, amém? A mesma coisa, mas de uma outra forma. Mateus 27, no verso 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário, diga mais uma vez, o véu do santuário, se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Mas vamos parar por aqui. No verso 51 diz: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O que é que significa de alto a baixo? Rasgou totalmente. Amém? A Bíblia não fala que houve um rasguinho no véu. Abriu um pequeno buraquinho. Não, ele rasgou de cima a baixo. Certo? Diga assim, o véu rasgou completamente, de cima a baixo. Amém? Agora vá lá em Hebreus 9, nós ainda vamos ler, você já vai entender. Vamos entender agora o que era o véu. Hebreus 9, a partir do verso 1. Hebreus 9:1 diz assim: Ora, a primeira aliança, ou seja, a velha aliança, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Lá na cruz, o véu de quê que rasgou? Que nós lemos? O véu do santuário. Então está falando aqui, na velha aliança, existiam os preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chamava o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, lá no Santo dos Santos, depois do segundo véu, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Pare por aí, vamos falar de uma forma mais clara. Como a gente não tem muito tempo, eu vou resumir o que é que significa isso. O Santo dos Santos, que é o último lugar, é onde ficava a presença de Deus. Amém? Diga assim, a presença de Deus. E até chegar a esse lugar chamado de Santos dos Santos, existia o véu que separava aqueles lugares. Ok? Então, para nós resumirmos, para nós entendermos o que é que está falando aqui a respeito, existia um véu que separava os homens da presença de Deus. Ok? E a Bíblia fala aqui que os únicos que podiam entrar lá no Santo dos Santos, que era a presença de Deus, eram os sacerdotes, que eram os tops, vamos dizer assim.
Apenas eles podiam entrar naquele lugar uma vez por ano. Eles podiam entrar, tinham que levar um sacrifício de sangue para pagar os pecados dele e do povo. Amém? Então ele entrava lá com o sangue para pagar o preço do pecado dele e dos homens. Mas os homens não podiam entrar na presença de Deus ali. Eles tinham que ficar fora, apenas o sacerdote podia entrar. Ok? Então o homem era separado da presença de Deus pelo véu, por um véu. E se você for estudar a respeito desse véu, você vai ver que era um véu bem grosso. Não era, a gente pensa em véu, às vezes pensa no véu de uma noiva, né? Aquela coisa fininha, transparente. Não, mas se você for estudar a respeito, você vai ver que não era um véu desse tipo. Era um tecido bem grosso mesmo, algo que dificilmente iria rasgar, que não poderia rasgar de qualquer maneira. Amém? Então isso era o que separava o homem da presença de Deus. Deu para entender? Tem certeza? Então volte lá agora em Mateus 27. Volte lá, Mateus 27, no verso 50. Mateus 27, do verso 50. Vamos ler novamente o que nós lemos, mas agora com o entendimento do que foi que aconteceu. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Lembra que o véu era aquilo que separava o homem da presença de Deus? O homem não podia chegar até a presença de Deus porque existia uma separação. Então o que é que está falando aqui? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito e o homem... E o homem teve total acesso para a presença de Deus. O homem já podia chegar até a presença de Deus livremente. É isso que está falando. Quando a gente canta, o véu que separava, já não separa mais, está dizendo, eu agora tenho livre acesso ao Pai. Eu tenho livre acesso à presença de Deus. Não existe mais nada que me impeça de entrar naquele lugar. Se nós pensarmos no tabernáculo ainda, no templo, no santuário. Se você chegasse lá e olhasse, não teria mais nada separando, poderia entrar livremente. Amém? Mas até isso foi melhorado. Não é mais preciso que a gente vá até aquele lugar. Amém? Aleluia. Aleluia. Diga assim, não há impedimentos para eu estar com Deus. O véu não separa mais. E é por isso que ele fala que o véu rasgou de alto a baixo, rasgou totalmente, que é para que a gente entenda que nem existe mais. Sabe quando você vai em um teatro, você vê lá a cortina fechada? Você pensa por acaso assim, não dá para eu passar para o outro lado. Você pensa isso? Está totalmente fechado, não tem como passar para o outro lado. Não, você não pensa isso, porque você sabe que no meio existe algo, um buraco. Foi rasgado ali, basta você ir ali e fazer assim e você consegue passar. Amém? Então se o véu rasgou, é exatamente dessa forma, é só chegar e passar. Agora, como é que nós fazemos essa passagem para nós entrarmos? Reconhecendo o que Jesus fez. Foi na cruz que ele conquistou isso para nós. Então quando você reconhece Jesus, reconhece o que ele fez, o véu é rasgado na sua vida. Já foi rasgado, mas enquanto você não reconhece, ainda existe um impedimento para a conexão direta. Mas o simples fato de você falar, segundo está lá Romanos 10, 9, Jesus, eu creio que você morreu por mim. Eu creio, eu confesso que você morreu por mim, você é o Senhor da minha vida, você é o meu Salvador. Pronto, o véu é rasgado para você e você tem livre acesso ao Pai. Amém, queridos? Se você já aceitou Jesus, eu vou te dizer que não existe mais véu entre você e o Pai. Não, você tem livre acesso. Livre acesso. Livre acesso. Amém? Sabe o que significa livre acesso? Você não precisa pedir. Você não precisa pagar, você não precisa fazer nada, você só precisa ir. Então, para nós hoje termos comunhão com o Pai, não existe nada que nós precisamos fazer financeiramente. Se eu reconheci Jesus como Senhor, a minha conexão já está direta com Ele.
Independente se eu estou na igreja, se eu estou na minha casa, se eu estou num avião voando, se eu estou num ônibus, se eu estou no trabalho, a conexão é direta. Eu achei que vocês iam se animar com isso, só eu me animei. O véu rasgou, queridos. Não começa a mudar o nosso jeito de cantar essa música? Deixa de ser simplesmente um véu rasgando e se transforma numa abertura. Para que eu possa ir até o Pai. Para que eu possa ter os meus momentos com o Pai. Para que eu possa fazer o que eu quiser com o Pai. Oh, aleluia. E você lembra que a música fala, o véu que separava já não separa mais. E aí ele fala, a luz que outrora apagada. Que luz é essa? Que luz é essa? Quem sabe dizer? Amados, essa luz que estava apagada era a minha vida. Você vê como a gente canta sem ter o entendimento? O véu foi rasgado, aquilo que me separava do Pai não me separa mais. Hoje eu tenho liberdade para ir até Ele e a minha vida hoje brilha e cada dia brilha mais. A Bíblia não diz a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando. Aleluia. Queridos, quando você aceita Jesus, você deixa de ser alguém apagado no mundo e você se torna uma luz que brilha cada vez mais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um farol lá de barco, essas coisas. É farol do que chama aquilo? Só farol? Farol. É que fala em farol, pensa num carro, alguma coisa assim. Não, estou falando aqueles de barco mesmo. Assim. Rapaz, você vê aquilo de longe. Aquilo é uma luz verdadeira. Você vê a distância, rapaz, lá é onde eu tenho que chegar. E é isso que acontece quando o véu rasgou. A sua vida começou a brilhar e as pessoas têm que olhar e falar, rapaz, é para lá que eu tenho que ir. As pessoas estão perdidas, estão afastadas de Deus, mas a sua luz é tão forte brilhando que as pessoas de longe vão olhar e falar, é lá que eu tenho que ir. Se você pegar um barco que está perdido, quando chegar em algum lugar onde tem um farol, acabou, queridos. Acabou, ele vai olhar aquilo, vai ficar totalmente tranquilo, pronto. Resolveu a minha situação, eu só preciso seguir aquela luz. E você foi chamado para isso, queridos. Às vezes a gente perde tanto tempo fazendo coisas só para nós, mas a gente tem que lembrar que a gente é um farol para alcançar os perdidos. Nós temos livre acesso ao Pai, para que a gente possa colocar essa luz para brilhar. Amém? Você se alegra com isso ou não? Vai lá em Lucas 24. Agora você vai se animar de verdade. Deus é bom. Lucas 24, no verso 1. Lucas 24, no verso 1. Diz assim, mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo. Ao túmulo de quem? De Jesus. Foi logo depois do que nós lemos lá que Jesus foi crucificado. Foram levados ela ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro. Oh, aleluia! Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aleluia! Deixa eu não segurar que eu choro quando leio isso. Oh, aleluia! Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Oh, aleluia! Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Deixa eu te dizer, queridos, ele foi lá, ele se entregou, ele morreu sim naquela cruz e o véu foi rasgado e ele ressuscitou e hoje ele vive com a gente. Hoje ele vive com a gente. Ele nos trouxe vida com ele. Aleluia.
Aleluia. Deixa eu te dizer, querido, Jesus não é uma história em quadrinhos. Você não lê lá, pô, Jesus morreu e fim. Essa é a história. Não, queridos, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não está mais lá morto, ele não estava mais lá. Ele está hoje com o Pai e o Pai está em nós. Aleluia, aleluia. Não há nada que te separe, amados, da presença de Deus. O véu rasgou completamente. Para quê? Para que a sua vida brilhe. E não apenas brilhe, cada dia brilhe mais. Aleluia, Deus é bom, não é? Vamos ler, Mateus 28, no verso 1. Não precisa abrir, vai falar a mesma coisa. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Amém, queridos? Ele não está morto, ele está vivo. Diga assim, ele está vivo. Você crê que ele está vivo? Ele fez algo por nós. Ele restaurou a nossa conexão com Deus. Ele restaurou o nosso acesso ao Pai. E ele ressuscitou e continua vivo até hoje. Amém? Você sabia que Jesus continua vivo aqui na terra? Qual é a diferença daquele tempo para hoje? Ele não está aqui fisicamente, ele está aqui em você. Você é Jesus por onde você for. Amém? Quando você pensa que você precisa ser como Jesus, não fique pensando que você está falando sobre algo físico, porque não vai ser. Está falando sobre algo espiritual. Amém? Por onde nós formos, nós carregamos o que Jesus carregava. Por onde nós formos, nós temos o mesmo acesso ao Pai que Jesus tinha. Lembra quando ele foi ressuscitar Lázaro, que ele falou: ei, Deus, eu sei que você me ouve. Aliás, eu sei que você sempre me ouve. Eu sei que eu já falei isso aqui algumas outras vezes. A diferença de Jesus para ele viver tudo que ele viveu é que ele tinha essa consciência. Ei, o que eu falar, o Pai escuta. Amém? Era por isso que Jesus era ousado, independente dele estar com uma pessoa, só ele e a pessoa, ou ele estar no meio das multidões, ele fazia o que tinha que fazer. Porque ele tinha certeza, ei, o Pai está comigo, o Pai está me ouvindo. Se eu falar, vai acontecer. Amém? Ele sabia que ele tinha um acesso direto ao Pai porque ele não tinha pecado. Diferente da situação daqueles homens que estavam lá. Eles não tinham esse acesso direto por causa do pecado. O que ele fez foi exatamente isso. Ele restaurou o mesmo acesso que ele tinha ao Pai. Então, se Jesus falou: Pai, eu sei que você sempre me ouves, por isso eu vou mandar ele ressuscitar, e ele vai ressuscitar, funciona assim com você hoje. O que você falar, o Pai está ouvindo. O que você falar, o Pai vai fazer. Porque você está conectado diretamente com ele. Você não precisa mais matar um bichinho para que você entre lá no lugar para que possa ter um momento com Deus. Não precisa, querido. Você talvez precise matar os seus sentimentos, os seus desejos. Isso realmente tem que ser feito. Amém? Mas mesmo quando você está levando uma vida errada, o Pai continua ali. O Pai continua te amando, o Pai continua desejando as mesmas coisas. A única diferença é que você não está querendo viver o que Ele tem para você. Mas o acesso está livre. Amém? Deus é bom. Você se alegra por ter livre acesso ao Pai ou não? Só eu. Vá lá em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, no verso 17. Aleluia! Deus é bom. 1 Coríntios 6, no verso 17. 1 Coríntios 6, no verso 17. Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Veja, queridos, nós estamos unidos com o Pai. Não é simplesmente algo de qualquer jeito, não é, quer dizer, é uma união mesmo. Você se une com Ele, você se torna um com Ele. A mesma pessoa, não existe mais separação.
Não, eu sou só uma coisinha, Deus. Não, você se uniu com Ele, você se torna um espírito com Ele. O que aconteceu quando aquele véu foi rasgado é que tudo que Deus é, veio para você. Tudo que Deus pode, veio para você. É simplesmente assim. E como é que nós vamos viver todas essas coisas? Andando conforme a palavra diz. Tirando os impedimentos, que é o pecado. Mas o acesso está livre. Tudo está liberado da mesma forma. A questão simplesmente é se nós estamos querendo viver ou se não estamos querendo viver isso. É uma decisão nossa. Você sabia que é uma decisão sua viver tudo que Deus tem para você? Ele já está decidido, Ele já preparou tudo, Ele já liberou tudo para que você viva. A partir de agora é uma decisão sua. Ele te deu a chave que dá acesso a Ele. Você não precisa nem chegar lá e tocar a campainha. Pai, quero entrar aí na... Não precisa, querido. Você já tem livre acesso. Você já tem a chave. Aleluia. Como é que eu vou ter comunhão com o Pai simplesmente falando, oi, papai. Simplesmente abrindo sua boca e falando com Ele. E deixando com que Ele fale com você. Você já pensou se eu tivesse que pegar lá um bichinho, matar, fazer todo o sacrifício e ir lá para um lugar? Não, não precisa mais disso. É só você falar, oi papai, eu estou aqui. Aleluia. Vai lá no Salmo 27, vou te mostrar uma coisa. Salmos 27, no verso 4. Aleluia. Deus é bom. Salmo 27, no verso 4. Diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja mais uma vez o que ele fala aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja que quando ele estava fazendo essa oração, o véu ainda estava lá. Amém? E você lembra que nós vemos aqui que não podia entrar lá no Santo dos Santos, onde ficava a presença de Deus. E o que ele está falando aqui? Poxa, o que eu mais queria era poder estar lá diariamente com Deus. Estar lá numa conexão direta com o Pai, habitar ali junto com a presença dEle. Veja o desejo que eles tinham lá na velha aliança. O desejo que o salmista aqui tinha. Como eu queria estar lá. Poxa, como eu queria estar, habitar lá com Deus. Mas não posso, porque existe uma separação. Mas vamos para a nossa situação hoje? Vá lá em Hebreus 3. Hebreus 3, no verso 6. Hebreus 3, no verso 6. Aleluia. Diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vou ler de novo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Vá lá em 1 Coríntios 6, antes de nós falarmos a respeito disso. 1 Coríntios 6. Verso 19. 1 Coríntios 6, no verso 19. Primeira Coríntios 6, no verso 19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Veja a diferença, queridos. Lá na velha aliança. Poxa vida, como eu queria morar na casa de Deus. Como eu queria morar lá na presença de Deus.
A velha aliança, o homem queria morar com Deus. A nova aliança, Deus falou, eu vou morar no homem. Você não vai vir morar comigo, eu vou morar em você. Aleluia. Você percebe uma situação totalmente contrária? Deus não simplesmente falou, pronto, agora você pode vir e entrar na minha presença. Agora você pode vir morar. Não, pode deixar. Agora eu que vou morar em você. Aleluia. E ele fala aqui, nós somos santuário do Espírito. Qual foi o véu que rasgou? Do santuário. O santuário é onde ficava a presença de Deus. Se nós somos o santuário, em nós está a presença de Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer, queridos, aqueles que estão perdidos, não reconheceram Jesus, eles não precisam, aliás, eles precisam ir até um santuário para encontrar Deus. Mas não é algo natural, algo feito por homens, é você. Ele vai até você e vai encontrar a presença de Deus. Porque ela está em você. E você vai transmitir para ele como? Falando a respeito de Jesus, explicando exatamente isso. Olha aqui, Jesus subiu naquela cruz. A separação que tinha entre você e Deus não existe mais, porque ele fez isso. O véu rasgou. Você crê? Então confesse com a sua boca. Ele vai confessar. Pronto, queridos. O véu rasgou para ele também. Aleluia. Os homens precisavam ir até um lugar lá físico. Hoje só precisa ir até você. Aleluia. Atos 7 fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Hoje ele habita num templo feito por ele mesmo, que sou eu e você. Aleluia! Diga assim, Deus habita em mim. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem acesso a você? Você consegue conversar com você? Você consegue tocar em você? Se Deus está em você, você tem acesso a Ele, então. Se você consegue conversar com você consegue conversar com Ele. Você não fala assim, rapaz, eu vou pegar um avião que eu preciso me ver no espelho, eu preciso falar comigo. Não, querido. Aonde você está, você está. É ou não é? Parece algo bobo, mas é verdade. Você não precisa ir a lugar nenhum para falar com você, para encontrar você mesmo. E se Deus está em você, você não precisa ir em lugar nenhum para encontrar com Ele. Ele já está em você. Aonde você está, Ele está. Não é um exemplo tão simples para a gente entender? Nova aliança, poxa, eu queria tanto morar com Deus. Nova aliança, Deus falando, eu quero tanto morar em você. Velha aliança, poxa, eu queria tanto estar lá no santuário para todos os dias contemplar Deus. Nova aliança, todos os dias nós podemos contemplar Deus porque Ele está em nós. É simplesmente essa a diferença entre a velha aliança e a nova. Mas como é que você está vivendo? Porque muitas vezes, queridos, a gente já aceitou Jesus, o véu já rasgou para a gente, já temos livre acesso, já temos conexão direta, mas a gente fica aqui. Poxa, eu queria tanto encontrar Deus. Eu queria tanto não sei o quê. Você tem livre acesso. O que é a única coisa que você precisa fazer, queridos? Crer. É isso e ponto final. Ele já está comigo, Ele habita em mim. O poder de Deus habita em mim. Se você crer, você vive. É simples assim. Você crê, você vive. Você não crê, você não vive. Deus não muda, o livre acesso não muda. É simplesmente você que muda, porque se você não crê, você não vai ter ousadia em fazer. Fazer o quê? Não apenas fazer as coisas dele, mas simplesmente o fato de conversar com ele, você não vai fazer. Se você não crê que ele está em você, que ele está ali com você, que ele está te ouvindo, você não vai orar. Se você não vai orar, você não vai ter comunhão com Ele. É ou não é? Porque às vezes a gente fica pensando só no fazer. Obviamente que nós precisamos fazer as coisas dEle, fazer a obra dEle, cumprir o chamado que nós temos. Mas sabe, queridos, o que vai fazer a diferença são as coisas pequenas. Você tem que ser ousado para se fechar no seu quarto e orar e falar com Ele. Porque a sua mente vai começar a falar, rapaz, você está falando sozinho?
Você é doido, né? Você tem que ser ousado para começar a gritar na sua casa, pai, eu te amo. Porque muitas vezes nós somos paralisados por nós mesmos. Não vou gritar não, porque senão o vizinho vai achar que eu sou doido. Tinha um rapaz, o pastor Francisco, ele sempre fala muito dele, chama Tony Fleed. Lembra do Tony, pastor Antônio? Aquele era doido, Marta conhece também, né? Ele é americano? Ou é americano, né? Ele ficou hospedado lá em casa e eu ainda não vinha para a igreja, estava daquele jeito, sabe? Vou, não vou. Pensa no homem doido. Eu ficava bravo no meu quarto, porque ele saía correndo na minha casa. Deus é bom! Eu te amo! E eu tinha uma boxer, sabe? Cachorro boxer. E ela ia atrás dele. E eu ficava no meu quarto lá, rapaz, esse homem não para de gritar. E ele ficava, pai, eu te amo, e corria na minha casa, e abria a janela, Deus é bom! E eu ficava assim, misericórdia, eu ficava com vergonha por ele, né? O pessoal vai me olhar, sabe que eu moro aqui, e vou falar lá. Mas sabe o que é isso? É a consciência dessa liberdade que tem para falar com o pai, para correr com o pai, para dançar com o pai, para cantar com o pai, para fazer o que quiser com o pai. Ficava eu todo bobão no quarto lá, cara chato, coisa chata, não sei o quê. Com a vida, queridos, um lixo. Não vivia nada de bom. Só afundando. Amém? E eu já tinha aceitado Jesus. Mas eu não tinha essa consciência dessa liberdade que eu tinha. De uma vida de alegria que eu podia ter. Amém? Aquele era um cara ousado. E aí, se não for contar o testemunho de quem conhece, aonde ele ia, você via ele falando de Jesus. O simples fato dele ser ousado, de dar um grito na janela, queridos, fazia com que ele fosse ousado na rua também. Fazia com que ele fosse ousado em falar com as pessoas na rua. Eu lembro que eles estavam contando pra gente que eles estavam lá em Caieiras, né? Caieiras, né, Antônio? Num lugar bem bonito lá de Caieiras, que você deve imaginar. Só gente fina, e eles estavam lá, acho que numa pizzaria, o que o Anderson falou, alguma coisa assim, e começou a ter uma briga na frente de uns caras lá, não muito, sabe como é, né, eu quero dizer. E aí eles ficaram assim, rapaz, vamos pegar pizza, porque tá tendo uma briga ali. E a hora que eles olharam, tá lá o Tony, falando inglês com os caras. Hey, Jesus loves you. E eu sei, queridos, que o final da história é que estava todo mundo, depois, os caras que estavam brigando, estava tudo na praça de mão dada, reunido, orando. Foi ou não foi? Aleluia. Sabe por quê, queridos? Existia ali uma situação de briga, de confronto, de pessoas que faziam um monte de coisa errada, mas deixa eu te dizer, chegou um templo lá. Aleluia. Eles encontraram com alguém com a consciência, peraí, eu vou chegar ali, a presença de Deus vai chegar ali também. E deixa eu te dizer, queridos, onde a presença de Deus chega, qualquer confusão tem que acabar. Você imagina um monte de bandido que estava brigando, de repente, de mãos dadas, orando, e sem falar português. Ele chegou falando inglês, ninguém entendia nada. Mas deixa eu te dizer, queridos, a unção faz o resto. Oh, aleluia! Essa consciência que a gente tem que ter, e aonde eu chegar, a presença de Deus chega junto. E eu encontrei com ele agora esse ano na conferência de ministros, nunca mais tinha encontrado. E eu fui lá e falei para ele, olha, muito obrigado por ter corrido na minha casa lá. Hoje eu faço, e eu sempre lembro do que você fazia. Amém? Falei em inglês ainda, ó, chique. Do meu jeito, né? Mas sabe, queridos, ficou guardado aquilo dentro de mim. Aquela raiva, tudo que eu sentia naquele momento foi embora. E hoje eu fico pensando, eu quero fazer igual, eu vou fazer igual. Amém? Quando você é ousado, queridos, talvez as pessoas fiquem bravas um pouco com você, mas depois de um tempo elas vão falar, meu Deus.
Aquilo que ele fazia, aquilo que ela fazia, hoje eu entendo. A gente tem o costume de fazer algumas coisas ousadas em Deus e ir embora achando que acabou ali. Poxa, eu falei de Jesus, a pessoa ficou brava comigo. Ó. E vai embora pensando, poxa, ficou brava comigo. A gente esquece que a gente lançou uma semente. O resto quem vai fazer é Deus. Aquela situação não acabou ali, você simplesmente lançou algo, agora deixa Deus fazer o resto. Você precisa ir embora falando, rapaz, eu fiz a minha parte, agora Deus está fazendo a dele. E é por isso que constantemente, queridos, situações como essa, logo depois você vê a pessoa vindo te pedir desculpa, você vê a pessoa vindo falar, hoje eu entendo o que você falou, poxa, muito obrigado por ter feito aquilo. Por quê? Porque você colocou a luz que está em você nela. E Deus foi trabalhando. Esse é o entendimento que eu tenho hoje em dia. Quando eu faço algo que Deus me manda fazer, não acaba naquele momento. Talvez a minha situação com aquela pessoa acabe naquele momento. Mas o que eu fiz continua trabalhando. E entenda que eu estou falando sobre você fazer algo guiado pelo Espírito. Também não faça qualquer coisa de qualquer jeito. Mas quando você é guiado e cumpre aquilo que Deus diz, amém? A luz que outrora é apagada, a minha vida que em outro momento estava apagada, agora brilha. E não apenas brilha de uma só vez, ela brilha. E cada dia brilha mais. Sabe que é isso que você tem vivido com Deus até hoje? Vai aumentar. Vai aumentar. Não acaba por aqui, vai aumentar. À medida que você vai se aprofundando, coisas novas vão aparecendo. Quando eu era uma criança, eu gostava muito de assistir Animal Planet, Discovery, essas coisas. Um monte de gente assistindo desenho e eu estava lá, assistindo Animal Planet e tudo mais. E eu acho muito legal, queridos, como quando as pessoas mergulham, quanto mais fundo elas vão, coisas mais bonitas tem. É ou não é? Às vezes está lá no mar, aí baixa a cabeça na água, olha assim pertinho da superfície, talvez veja ali um peixinho, alguma coisa assim. Mas à medida que vai aprofundando, vão aparecendo coisas novas e mais bonitas do que o que estava lá em cima. Amém. E em Deus é da mesma forma. Quando você mergulha, deixa eu te dizer, você vai ver coisas bonitas. Não estou falando que, poxa, eu mergulhei. Não, se você começou a mergulhar, você vai começar a ver coisas. Mas quanto mais profundo você for nele, novas coisas vão aparecendo. Coisas que você nem imaginava começam a aparecer. Rapaz, como pode isso aqui? Não sei se você já viu algum documentário desse sentido. Cada bicho que mora lá no fundo do mar, que é impressionante. Amém? Lugares tão profundos que não tem nem luz. E aí vai lá um mergulhador com a lanterna. Rapaz, olha o que tem ali. Olha o que tem ali. É assim que funciona, queridos. Existem lugares profundos que a gente não consegue enxergar em Deus ainda, mas existe uma luz que, à medida que você vai indo, vai iluminando e vai aparecendo. Vai aparecendo, vai aparecendo. E existem coisas que você só vai ver quando você chegar lá com a luz. Amém? Aleluia. Aleluia. Diga assim, eu sou luz. Mas não uma luz qualquer. É uma luz que brilha, e brilha, e brilha, e brilha. Aleluia. Sabe, eu gosto de ver tantos exemplos, eu gosto de pegar exemplos simples e naturais, que é para a gente entenda o que a palavra de Deus diz. Sabe, se a gente apagar todas as luzes aqui da igreja e acender só a do corredor lá da frente, vai começar a iluminar algo. E vai acender a do corredor daqui de trás, vai iluminar um pouco mais. Vai acender a do lado ali, vai iluminar um pouco mais. E à medida que for acendendo, que for brilhando mais a luz, vai ficando mais nítido e tudo mais visível para a gente. E a gente consegue ver completo o que tem aqui. Amém. Amém. E é simplesmente isso. A sua luz vai brilhando mais, para que as coisas de Deus vão aparecendo para você aos poucos. E quanto mais você mergulha em Deus, mais ousadia você tem em fazer as coisas dele. Amém? Não pense que é errado, eu gosto sempre de falar para as pessoas, a gente fica querendo fazer tantas coisas
grandes, mas que a gente verdadeiramente não crê ainda. Acha bonito, mas não crê que é possível. É por isso que muita gente se frustra. Poxa, eu quero botar a mão e um paralítico levantar da cadeira de rodas, mas não crê nem que uma dorzinha de cabeça vai passar. Amém? A gente tem que ser sincero, a gente tem que ver o nível em que nós estamos. Mas deixa eu te dizer, quando você fala, rapaz, dor de cabeça, eu vou pôr a mão. Aí você faz, e acontece. Aquilo dentro de você salta e fala, epa, funcionou. Aparece outra coisa, você já vai com outro nível de ousadia. E você faz outra, e você vai para um outro nível de ousadia. E vai para um outro nível, e vai para um outro nível. Não pense que é o poder de Deus que vai aumentando em você. O que vai aumentando é a sua ousadia em se entregar a esse poder. Amém? Porque lembra que nós temos o mesmo acesso ao Pai que Jesus tinha? Quando Jesus chegou lá, de frente a Lázaro, naquele túmulo, 4 dias morto, Jesus sabia, eu vou mandar sair, ele vai sair, porque se eu falo, o Pai ouve. Pai, ó, eu vou falar só para eles crerem, tá? Porque eu já sei o que você faz. Da mesma forma é você, queridos. Se você fala, tem que acontecer. Em linha com a palavra, obviamente. Amém? Você começou a entender? Não, entendeu bem que o véu rasgou? O véu é a conexão direta com o Pai, que não existe mais. Hoje você tem essa conexão direta? Direto. É direto. E você não precisa ir até a presença, mas a presença veio até você? Quem aceitou Jesus e o véu rasgou, não pode mais fazer aquela oração. Pai, neste momento eu entro na tua presença. Porque quando você aceitou Jesus, a presença dele já entrou em vocês. Amém? Então você não mais entra na presença dele, você já está na presença dele. Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória! Mas vá lá em João 15. Estou quase encerrando já. João 15, no verso 1. João 15, no verso 1. Diz assim, eu sou a videira verdadeira. Quem é que está falando aqui? É Jesus, amém? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não o permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Veja como ele termina falando, como o Pai me amou, também eu vos amei. Então não existe diferença, amado. Da forma que Jesus era amado e da forma que nós somos amados, não existe diferença. Por isso que eu falo, nós temos o mesmo acesso ao Pai que Jesus tinha. Porque não existe diferença o que Deus tinha com ele e o que tem com a gente. Certo? Mas ele está falando aqui, eu sou a videira, vocês são os ramos. Para que produza fruto, precisa estar conectado, precisa estar em mim. Amém? Agora a gente precisa entender, queridos, que a conexão não é simplesmente vir para a igreja. Você pode vir para a igreja e não estar conectado com Deus. Vamos pegar o exemplo de uma videira. Se você pegar um raminho lá, arrancou, e colocar de novo na videira, vai produzir?
mas não está encostado nela, não está em contato ali, mas não vai produzir. Por quê? Porque não está ligado verdadeiramente. É assim que funciona com a gente também. Muitas vezes a gente pode estar na igreja, mas vai ser como esse ramo, que não está ligado direto. Simplesmente estamos ali apoiados. Não, estou na igreja, estou indo. O que é a conexão direta com o que faz com que a gente produza? Ele fala aqui, permanecer na palavra. Amém? O acesso foi dado livremente para a gente. Agora nós vamos produzir quando nós andarmos na palavra. É isso que faz com que o fruto saia através de nós. Amém? Então não aceite simplesmente, poxa, eu estou na igreja. Você precisa se conectar verdadeiramente com ele. Deixar com que aquilo que existe nele venha até você, entre em você e saia através de você. Amém? Agora, como é que eu me conecto? Eu já falei a respeito disso. Romanos 10, 9. Vamos abrir lá. Como eu não conheço todos que estão aqui, vamos ler junto. Romanos 10, no verso 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando nós fazemos isso aqui, com a nossa boca confessar Jesus como Senhor e no nosso coração cremos que Ele ressuscitou, nós não lemos agora? Ele não está mais aí, Ele ressuscitou. Amém. Se você fizer isso, você vai automaticamente se conectar à videira e o fruto vai começar a brotar em você. Amém? Quando você faz isso, o véu que separa é rasgado. E você tem acesso direto ao Pai, e como nós vimos, Ele vem diretamente morar em você. Por isso que nós precisamos fazer isso. Como eu não conheço todos que estão aqui, você vai ter a oportunidade de fazer essa declaração nessa noite. Amém, queridos? Mas agora a gente que já fez, não vamos deixar isso em vão. Poxa, já fiz, está tudo bem. Não, querido, você ainda precisa produzir. Você precisa deixar a vida dele entrar em você verdadeiramente e colocar isso para fora. Não aceite viver, eu estou salvo. Eu falei, não, querido. Nossa vida não é para isso, a nossa vida é para frutificar. A nossa vida é para colocar para fora aquilo que Ele fez. A pessoa só vai provar do fruto de uma videira, tocando na videira e pegando o fruto que está no ramo. Se ela for lá no tronco diretamente, tronco, posso falar? Não vai pegar. No ramo tem o fruto que ela vai poder provar. Amém? É assim que funciona com a gente. É através de mim e de você que ela vai provar quem é Deus. É através de mim e de você que ela vai ver o sabor de ter uma vida abundante, de ter uma vida de alegria, de ter uma vida de poder, de ter uma vida diretamente conectada com o Pai. Deus confiou isso a mim e a você. Você não pode deixar isso de lado. Amém? Para nós encerrarmos, abra lá 2 Coríntios 3, no verso 12. O pessoal pode subir já. Vamos cantar novamente essa música, mas com outro entendimento agora, né? 2 Coríntios 3, no verso 12. Glória a Deus, aleluia! Diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Só para que você entenda, tendo, pois, tal esperança. Que esperança? Se você ler um pouco antes, os versículos anteriores, ele está falando a respeito do ministério lá da condenação e do ministério do Espírito, que é o que nós lemos, a velha aliança e a nova aliança. E se você ler, ele está falando assim, poxa, aquele pessoal que não tinha o acesso direto ao Pai, eles viveram bons momentos com Deus. Mas para nós, como não será ainda melhor? Como não será de maior glória? Amém? É isso que os versículos anteriores estão falando. E aí ele continua falando isso. Tendo, pois, tal esperança. Que esperança? De que a minha vida é muito melhor do que a daqueles homens do passado. A minha vida é de uma glória maior. A minha vida é para que eu viva coisas ainda maiores em Deus.
E quando eu tenho essa consciência e esse entendimento, eu tenho ousadia no falar. Você vê como a Bíblia fala isso? Tendo esse entendimento, você tem ousadia para falar. Às vezes a gente perde muito tempo querendo assim, rapaz, Deus, vem ousadia, vem ousadia, vem ousadia, vem ousadia, vem ousadia. Mas sabe, querido, se você não está tendo, é porque você não está tendo esse entendimento verdadeiro. Peraí, a minha vida é de uma glória maior. O ministério do Espírito, o Espírito Santo habita em mim, o poder de Deus habita em mim. E quando você tem essa consciência, você tem ousadia. Amém? Mas vamos continuar, verso 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Peraí que fechou aqui. Qual que eu parei? 14. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o que é se converter ao Senhor? Fazer o que nós lemos em Romanos 10. Está falhando? Vou pegar outro. Oi. Quando algum deles se converte, ou seja, quando algum deles recebe Jesus, faz aquilo que nós lemos em Romanos, o que acontece? O véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós lemos, queridos, aonde é que está o Espírito do Senhor? Aonde está? Aonde? E aonde está o Espírito, aí há? Estamos andando presos em situações naturais, presos nos nossos sentimentos, ei, queridos, aonde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade, o Espírito de Deus está em você, então há liberdade para que você viva as coisas de Deus. Amém? Mais uma vez nós vemos, o véu é retirado. Você aceitou? O véu é retirado. E a todos nós, com o rosto desvendados, aleluia, veja, queridos, a todos nós, não é só o pastor, não é só o líder, não é só quem tem 50 anos de igreja, todos nós com o rosto desvendado, sem véu, sem nada que impeça a gente ver a face dele. E a todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. O que é que um espelho reflete, queridos? Hã? Se eu me olhar no espelho, eu vou ver o pastor Antônio? Aleluia. Oh, aleluia. Veja que a glória do Senhor. O véu é retirado para que você veja a face dele, como por um espelho. Significa que você olha no espelho, você está vendo a imagem dele. Pare de se olhar como você. Mas se veja como ele. É um espelho, queridos. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Oh, aleluia, como pelo Senhor. Você aceitou, o véu é retirado. Quando algum deles se converte, quem já se converteu aqui? O véu é retirado, queridos. E hoje você pode ver, como no espelho, a glória dele refletindo em você. E de glória em glória vai ser a sua vida. Só vai melhorar. A gente cansa, só vai melhorar. Mas a gente fica levando só como uma música. Não é só uma música, queridos, é uma verdade. É uma verdade, é a nossa vida. Aleluia. O véu foi retirado. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. Eu quero que você entenda agora o que é que você está cantando. Eu não sei
se eu conseguir transmitir verdadeiramente o que eu tenho recebido, mas hoje eu tenho um entendimento totalmente contrário do que eu tinha. Não contrário, mas ainda maior do que eu tinha. O meu acesso ao Pai é livre. O meu acesso às coisas dele está liberado. Para que eu possa cumprir o que ele tem para mim, eu só preciso ir cumprir. Para cumprir o que você tem para ele, você só precisa ir. Muita gente me pergunta assim: poxa, Tiago, como é que você faz para orar pelos enfermos? E não sei o que. Eu vou, queridos, eu simplesmente vou. Porque eu entendi que a presença dele está em mim, o poder dele está em mim. E eu não coloco mais a minha mão achando que é a minha mão, mas é a mão dele. Aleluia! Quando eu vou lá, Pai, em nome de Jesus, eu cancelo toda dor, toda enfermidade. Eu estou tendo a consciência que Jesus tinha. Eu estou falando, Pai está me ouvindo. Não é simplesmente a minha mão, mas é o poder dele que está indo junto. Amém? E você viu a Rosana falando ali no vídeo. Se ele faz com um filho, ele faz com outro. Eu sou filho. E você? Como é que eu sei se eu sou filho? A Bíblia fala: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mais uma vez, tem lá a condição de nós simplesmente declararmos. Amém, queridos? Se ele faz comigo, faz com você. Se ele faz com você, ele faz comigo. Por isso a gente não tem que ter inveja quando vê alguém fazendo coisas para Deus. Se ele está fazendo, eu também posso. Amém? Vamos ficar de pé.